Boa tarde, prefeito. Boa tarde, vice-prefeito. Parabenizar mais uma vez vocês, vereadores. Obrigado. Felipe Gabriel aqui da Nova TV Floriano. Fazer duas perguntas rapidinho para o senhor e para o vice-prefeito Joab Corbina. Para o senhor, o senhor foi conhecido como prefeito do esporte, né? Pouco mais de 2 anos, fez muita coisa pelo esporte, revitalizou, voltou o florianense para o estádio. E com certeza isso trouxe novos votos, né? Creio de jovens, pessoas desacreditadas do esporte, por isso uma votação expressiva. O que o senhor sente, né, em relação a isso? E também o futuro do esporte para Floriano, que com certeza, creio eu, que vai ser melhor ainda nesses 4 anos. E perguntar para o vice-prefeito também, em relação aos ataques dos adversários, a gente viu vocês muito tranquilos, né? Até o Temir tocou nesse assunto, o prefeito falou que isso é página virada, mas como é que o senhor, na pessoa de vice-prefeito, ainda candidato, agora eleito, como é que vocês viam esses ataques, se isso motivava vocês, enfim, a trabalhar mais? Essas são as minhas perguntas e parabéns mais uma vez. Olha, o esporte continuará sendo a nossa prioridade. Quando eu assumi, a minha secretária Elineuza, está aqui? Ela é secretária de Cultura. Chamei num particular, Elineuza, eu quero investimento no esporte, mas não tem recurso. Então, na próxima lua de 23, vai ter que ter recurso. Então, eu coloquei na lei de 23 mais recursos, e aconteceram as 2 edições da Copa Floriano, uma melhor do que a outra. Então, o que eu faço uma vez, a segunda vez tem que ser melhor. Já chamei o Léo. O Léo está aqui? O Leonardo Batista, Carlos. O que mexe com o Natal, quem é? Leonardo Carlos, né? Então, Leonardo Carlos, o Natal do ano passado foi bom, não foi? Para esse ano eu quero melhor. Então, Floriano, é isso, né? Então, cada vez que passa, vou aumentando mais. Mas o esporte, professor, meu caro repórter, não somente na zona urbana, mas também na zona rural. Porque são muito carentes de lazer. Então, na zona rural, o esporte é muito deficitário. Então, nós já investimos muito nas vaquejadas, pega de boi no mato, campeonato de baladeiras e também a parte do esporte. Na verdade, gente, esporte é vida. Então, eu estou convicto que o esporte continuará sendo a nossa prioridade número 1 para melhorar cada vez mais as condições do esporte na cidade de Floriano. E também revitalizar cada vez mais um dos maiores estádios do estado do Piauí, que é o Tiberão. Então, o Tiberão hoje já tem iluminação, uma grama recuperada, banheiros, a parte hidráulica, mas precisa de uma reforma, que na verdade, uma obra estruturante da cidade, que foi construído pelo amigo Manuel Simplício, né? Quando eu chego ali que vejo aquilo, moço, não dá mais fazer hoje não. E o Manuel só teve coragem, arremeteu e fez um dos melhores estádios, isso há mais de 25, 30 anos. Imagine vocês, se você voltar ao passado e ver aquela obra. Então, quero parabenizar aqui o senhor Manuel Simplício por esse grande presente que ele deu também à cidade de Floriano. Gente, então é isso, essa é a nossa visão de melhorar cada vez mais o esporte na cidade de Floriano, se Deus quiser. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a nossa coordenação de campanha em nome do doutor Felipe, cumprimentar todos os líderes políticos, candidatos, né, eleitos e suplentes, em nome do seu Manuel Simplício, ex-prefeito dessa cidade, em nome também do jornalista e ex-prefeito dessa cidade, Gilberto Júnior, cumprimentar todos os jornalistas e, respondendo a sua pergunta, durante todo o período eleitoral, eu usei uma frase, né, e levei essa mensagem nas nossas reuniões, palanques, que todo homem público ele tem um compromisso com a verdade. E quando a gente está falando, quando representante de uma cidade, a gente não está nos representando, nós estamos representando ao povo que nos confiou o mandato. E diante dos ataques, né, de onde partiu e como partiu, eu não acho de forma natural. A gente não pode achar isso, né? Porque se a gente achar isso natural, a gente termina indo para uma política suja. E não é certo ter uma política suja, né? Não foi natural. Nós agimos de forma muito tranquila, porque aqui são 2 pessoas tranquilas, nosso perfil, nossa personalidade é essa.
mas os ataques feriu muito no pessoal, né? Não só na pessoa, mas também na família. Mas o mais importante é que nós superamos. Nós superamos tudo isso. E eu dizia também uma frase que eu quero usar agora, que é: conhecerei a verdade vos libertará. E a verdade, ela veio à tona ontem. A verdade, ela veio à tona ontem. Quando nos atacaram, quando nos tentaram nos desequilibrar com mentiras, e a maior de todas foram aquelas pesquisas mentirosas, e a gente dizia que as pesquisas eram mentirosas, e o professor Antônio Reis sempre usava uma fala: gente, eu nunca menti, nunca enganei ninguém. Eu não vou enganar a minha cidade, nem vou me enganar. Então, todas as pesquisas que nós apresentamos, primeiro para o nosso grupo político, porque a gente vinha acompanhando o processo eleitoral desde o início, desde quando nós tomamos a decisão de lançar os nossos nomes como pré-candidato lá em abril, a gente vinha já acompanhando com pesquisas, nós sabíamos da realidade. E quando nós tomamos a decisão, eu e o professor Antônio Reis, de lançar o nosso nome, nós tínhamos uma pesquisa que a gente estava 20 pontos atrás do adversário. E o que nos chamou a atenção foi que, apesar de estarmos 20 pontos atrás do adversário, o prefeito Antônio Reis tinha 71% de aprovação de gestão. Então, numa análise muito tranquila, técnica, que a gente sabe fazer, por fazer política nessa cidade desde 2002, a gente sabia que nós íamos para uma campanha vitoriosa. Porque se o prefeito tinha 71% de aprovação de gestão, o povo queria continuar com a gestão. Mas o povo queria saber se o prefeito Antônio Reis era candidato a prefeito. É tanto que no momento que ele anuncia para a população de Floriano que ele é candidato a prefeito, nós começamos uma crescente. Nós começamos a acompanhar mês a mês. E aí a gente começou a fazer pesquisas a cada 2 vezes por mês, em 15 dias. E os números vinham apresentando a realidade. E nesse último mês de setembro, a gente fez 4 pesquisas. E as pessoas que acompanhavam de perto, o núcleo mesmo de decisão, sabe que todas essas pesquisas batiam o mesmo número, 16% a 18%. E foi exatamente o que deu o resultado das eleições. Então, repito mais uma vez, não é normal esse ringue de mentiras, de fake news. Na campanha não é um jogo de vale tudo. Você não pode mentir para as pessoas, porque, apesar de hoje, amanhã é um outro dia. Semana passada, líderes a nível estadual tiveram em Floriano, mentindo para o povo de Floriano, achando que ia reverter, porque eles sabiam da realidade. Eles tinham também as pesquisas em mãos. E aí eles fazem isso como um jogo político para tentar levar as pessoas que estão indecisas para o lado daquele que vai ganhar. Mas eles têm que entender que, apesar de hoje, amanhã é um outro dia, e hoje é um outro dia. As eleições passaram, o povo não se ludibriou com as mentiras e a verdade prevaleceu. E sempre quem teve com a verdade foi o nosso grupo. Então, espero que no futuro isso sirva de lição, que esse processo eleitoral sirva de lição em todos os aspectos, para que a gente possa ter em Floriano uma cidade de uma política mais limpa, que prevaleça o trabalho. O professor Antônio Reis mostrou que se ganha eleição é com trabalho, porque ele veio com uma proposta de trabalho. Fizemos uma prestação de contas de 2 anos de gestão. Apresentamos um plano de governo do que vai acontecer na cidade de Floriano e as pessoas entenderam que aqui é o grupo do trabalho. Agora, nós vamos desmontar o palanque eleitoral e vamos agora dialogar com cada líder político. Nós temos aqui, na Câmara Municipal de Vereadores, nós temos 4 partidos que representam. Nós temos o PP, com 4 vereadores eleitos. Nós temos o PSD, com 3 vereadores eleitos. Nós temos a federação, que é PT, PCdoB, com 5 vereadores eleitos. Nós temos o MDB, com 2 vereadores eleitos. Nós temos o PDT, com 1 vereador eleito. Acabou... já falei, o PP, 4 vereadores eleitos. Então, acabou agora, desmanchamos o palanque e começa agora o diálogo para a construção de uma Floriano cada vez mais progressista, cada vez mais desenvolvimentista. E nós precisamos da Câmara de Vereadores. E nunca a Câmara de Vereadores foi tão atuante
porque durante esses 4 anos eu procurei fazer a integração, e eu também sempre fiz questão de falar isso nos meus discursos, que sirva de lição para os próximos vereadores e para o próximo presidente, que a Câmara ela é independente, mas acima de tudo ela tem que ter harmonia para trabalhar junto com o Executivo. Só assim nós vamos avançar no desenvolvimento de uma cidade. Nós aprovamos em 2023 o maior orçamento público da história de Floriano, que foi de 313 milhões. O prefeito